Olá, meu nome é Tatiane Souza Silva, RU 1649494 e estou participando agora do estágio híbrido, formato extensão da disciplina Ensino Médio. E venho por meio desse vídeo sintetizar as lives que eu já construí, que eu já realizei pelo aplicativo Facebook e falar a parte concreta das aulas, que seria a dinâmica que vai ser aplicada hoje por meio desse vídeo. Então seria uma síntese do assunto, a explicação do assunto, que foi escolhida a filosofia, uma filosofia platônica, que é o mito da caverna nos dias de hoje, e aplicação da dinâmica, na verdade uma teoria, né? Porque filosofia ele trabalha o campo das ideias, o campo da teoria. E seria mais efetivo se estivéssemos fazendo em uma classe de aula, né? Numa sala a qual nós pudéssemos interagir junto com os alunos, já que não há possibilidade por conta da nossa situação pandêmica, então nós escolhemos esse formato, escolhemos esse vídeo estúdio para podermos realizar essa explicação, essa exposição do tema. Pois bem, foi escolhido o tema de filosofia dentro do assunto de Platão, do livro A República, no seu capítulo 7, onde é falado sobre o mito da caverna. Foi aplicado em toda a sua retórica, em todas as suas ilustrações, em todos os seus componentes, uma figura, uma interpretação atual para os dias de hoje. Essas lives elas foram realizadas do dia 11 de fevereiro até o dia 19. Tá? As lives foram feitas com palestrantes, tá? Eu dividi a fala com palestrantes, esse curso foi ministrado assim, e foram 4 lives com 4 palestrantes. O tema é platônico, sobre o mito da caverna, mas os assuntos foram divididos por live. Então, o primeiro assunto foi a abertura, tá? Foi feita a abertura, e nessa abertura nós explicamos todo o conceito, foi falado na íntegra a respeito do mito da caverna, e eu contei com um palestrante chamado Edmundo Silva, qual é psicólogo, é sensei e professor de educação física. E nós discutimos acerca de cada componente, foi feita uma linha do tempo da vida de Platão, tá? E eu vou explicar depois melhor. A segunda live foi feita com um palestrante chamado Bruno Silva, também psicólogo, sensei, e o tema foi o mito da caverna, as mídias sociais e redes sociais, onde eu consegui linkar com o filme, né, que nós tínhamos que linkar com um filme ou um documentário ou um espaço virtual, cultural, então eu linkei com o filme, e o filme que eu linkei foi o Matrix, tá? Que tem tudo a ver com o mito da caverna, e eu vou explicar daqui a pouco também. A terceira live foi o mito da caverna e o autoconhecimento. Quem participou comigo foi o palestrante Bruno Silva, e contou um pouco da experiência dele no Japão e todo o processo dele de autoconhecimento. E a última live foi feita com o professor de teologia Moisés Ferreira, que leva o assunto de mito da caverna e a religião, certo? E agora esse vídeo estúdio explicativo que traz essa síntese mais a dinâmica. Então vamos iniciar falando a respeito da primeira live, tá? Que foi feita com o professor Edmundo Silva. Então basicamente, né, teve muitas pessoas, foi muito visualizado, foi muito participativo, muito interativo essas lives, e nós fizemos uma linha do tempo da vida de Platão. Então nós explicamos a descendência, como virou filósofo, às vezes quase que ele foi preso, quase foi exilado, o tema principal a qual leva essa questão do mito da caverna. Falamos a respeito das teorias dele, né, das 3 fases, né, que Platão ele traz puramente dentro do seu livro, né, A República, que o primeiro é a filosofia de Sócrates, virtude e ciência, e a segunda e a terceira fase é sobre Sócrates continua sendo o protagonista, onde ele vai tratar da sua velhice, onde ele vai tratar da natureza, e depois ele fala desse diálogo Sócrates e Glauco do mito da caverna. Aí nós fomos
discorrendo. Eu citei alguns contribuidores, né? Li algumas coisas sobre Aristóteles, né? Aristóteles, na verdade, Platão, eles foram as minhas referências maiores nessa live, né? Eu não usei muita referência de outros filósofos, né? Eu trouxe mais as questões do próprio raciocínio de Platão e de Sócrates. E um pouco de Aristóteles também, mas como Aristóteles ele veio um pouco depois de Platão, participou até mesmo da faculdade de Platão, então não fiz muita menção. Então, basicamente, a primeira live nós fizemos essas exposições, porque também teve a participação do palestrante e ele teve um bom tempo para poder trazer a sua participação, que foi muito enriquecida mesmo. Chegamos praticamente a 900 visualizações e interações, chegamos a 100 comentários, então foi muito boa mesmo. A segunda live, que nós discutimos a respeito da mito da caverna e Matrix, foi sensacional, porque nós fizemos menção, eu fiz uma ficha técnica do filme do Matrix, e dentro dessa ficha técnica eu procurei linkar ele com a história do filósofo que se soltou de dentro da caverna e toda essa representatividade, né? Até porque o Matrix, ele já significa na sua etimologia útero, né? Que é onde a gente pode trazer a simbologia para a caverna, né? Então a caverna, ele é um útero, na verdade, é com as pessoas, elas são induzidas a acreditar na irrealidade. Então, o Matrix, ele é a caverna dessas pessoas que estão presas, estão sendo enganadas por sombras, por vislumbres, que não é a realidade. Então, nós somos levados a acreditar em coisas que não são reais, e nós não questionamos isso. Então, o Matrix, ele é justamente essa simbologia. São pessoas que são cativas dentro de úteros, dentro de casulos, e essa rede Matrix, sustentada por robôs, por IAs, né, que são as inteligências artificiais, usa os seres humanos para roubar a energia delas, para poder manter aquela rede, né? Então os humanos são usados, são enganados, pensam que estão vivendo uma realidade, mas não estão vivendo uma realidade, né? Estão vivendo de vislumbres, né? Aí foi quando o Neo foi convidado por Morfeu e Trinity para poder sair desse útero, né? Até tem cenas maravilhosas, uma delas que eu acho muito emocionante é quando ele decide conhecer o Matrix e quando ele se propõe a sentar, a ser colocado os eletrodos nele. Quando ele entra no Matrix, ele está nascendo, na verdade, né? Ele está nascendo lá, está sendo desconectado de cabos, né? Não conseguia enxergar. E uma coisa que eu acho muito semelhante ao mito da caverna é quando ele pergunta para o Morfeu, por que os meus olhos estão doendo? Aí o Morfeu responde, porque você nunca usou ele antes. Né? Foi o que aconteceu com o escravo que foi libertado, né? Um escravo que fugiu de dentro da caverna e quando ele olhou a luz, né? Quando ele se deparou com o sol, que seria a realidade, ele sentiu dores, né? Foi difícil ele se adaptar com a verdade, com o mundo real, né? Como diz Morfeu para o Neo, né? Esse é o deserto real da vida, né? Então, o filme Matrix, ele tem muito significado filosófico, né? Muito. Além do próprio mito da caverna de Platão, ele também traz uma representatividade muito grande do filme Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela decide entrar, seguir aquele coelho, que também tem toda uma representatividade quando o Neo foi seguir aquela mulher que tinha um coelho branco tatuado nas costas, para poder realmente conhecer a realidade. Então, o mito da caverna e o Matrix, ele tem tudo a ver e foi discutido isso na live, né? Foi usado um teórico, um filósofo conhecido na atualidade que se chama Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, filósofo polonês, e nós usamos o livro dele chamado Amor Líquido. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós conseguimos atrelar Matrix, mito da caverna, nós conseguimos introduzir as ideias de Bauman, quando fala a respeito de relações, de como você lida com as relações e com as verdades das relações. As relações tanto conjugais, como fraternais, e como você se ver no outro, né? Como você lida ao se ver no outro. Então, nós usamos Bauman também para falar de mídias e redes sociais,
porque é uma caverna, né? É um útero, a qual você, de uma certa forma, vive um engano na rede social, tentando se projetar no outro, tentando mostrar uma felicidade, às vezes, que você nem tem, mas porque você está dentro dessa matrix, dentro dessa caverna, sendo iludido, enganado por coisas irreais, você quer seguir aquele mesmo fluxo. E aí, automaticamente, você vai gerar relacionamentos de todos os sentidos também, que acabam se tornando líquidas, fúteis, ou às vezes meramente consumistas, né? Bauman, ele tem também essa linguagem de dizer de relacionamentos consumistas. Assim como você pega um iPhone e o utiliza, e você acaba percebendo que você não precisa mais, porque ele perdeu a sua utilidade, não se tornou obsoletos os seus programas, aí você troca, né? Então o Bauman falou que isso é os relacionamentos atuais, um relacionamento líquido. Nós trocamos, assim, de uma forma, a forma de você excluir alguém da sua vida hoje se tornou muito fácil, né? Mas aí tem toda a consideração de sentimentos, de emoções, que precisa aí ser revistas, né? Então nós conseguimos linkar esses assuntos dentro do próprio assunto do Matrix, com o mito da caverna. Sim, foi citado alguns livros, né? Eu recomendei alguns livros, né? O Amor Líquido, que fala sobre a fragilidade dos laços humanos, lançado no ano de 2000, Modernidade Líquida, em 1999, Vida Líquida, em 2005 e Tempos Líquidos, em 2007. Então, também mostrei e trouxe essa referência para as pessoas estarem adquirindo, né, essa literatura, que eu acredito que seja muito importante. A live 3 sobre autoconhecimento com o palestrante Lucas foi bem interativa e foi muito assim contundente, porque nós conseguimos falar agora de fazer trocas de experiências, né? Tanto as pessoas que interagiram nos comentários, falou de experiências próprias que foram vividas por meio de alguns desapegos até familiares, para poder se autoconhecer, essa importância de se conhecer. Então Sócrates, ele foi uma carta muito forte, foi uma referência muito forte, com aquela frase, se conheça a ti mesmo, né, que inclusive é citado no Matrix, né, a dado momento quando Neo foi até o oráculo, numa das paredes da casa do oráculo, ela o direciona para essa frase, conheça a ti mesmo, porque aí Neo só conseguiria desenvolver suas habilidades para poder vencer o Matrix quando ele se conhecesse de verdade. E foi o que aconteceu no filme. Ele só conseguiu destruir alguns IAs, os principais, né? As inteligências artificiais, os robôs principais que estavam ali manipulando o Matrix, quando ele se conheceu, quando ele aprendeu a usar a sua habilidade de uma forma benéfica para o seu crescimento. Então foi falado sobre isso na live 3 com o palestrante Bruno. Foi citado alguns filósofos contemporâneos, como Leandro Carnal, né? Por exemplo, uma frase do Leandro Carnal muito sugestiva: eu só posso me ofender se eu me conhecer. Tem uma palestra que ele faz essa referência, e ele faz até alguns comentários, né, de coisas cotidianas, de que ele não se ofendeu, não se feriu com alguns comentários, porque ele sabia que não era aquilo, não tinha aquelas vivências, enfim. Então, quando a gente se conhece, segundo Leandro Carnal, a gente não se ofende tanto, né? Mário Sérgio Cortella também foi um teórico mencionado também nessa live. Por exemplo, quando ele diz: para que serve o autoconhecimento? Para que eu ganhe potência, vitalidade, energia, competência no exercício da minha existência. Então essa frase do Mário Sérgio Cortella foi bem convincente, porque eu tenho que gastar energia para me conhecer. Às vezes nós gastamos energia para conhecer o outro e mudar o outro. E essa mesma energia não é dedicada, não é aplicada no nosso autoconhecimento, que é onde nós vamos, de certa forma, desvendar mistérios de nós mesmos, questionar coisas que a gente sempre permitiu com que permanecesse na nossa vida. O outro teórico também que eu citei, contemporâneo, é o Pedro Calabres. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Nós, juntamente com o filósofo Clóvis de Barros Filho.
e foi lançado em 2017 esse livro, eu tive a oportunidade de ler, e é um livro, assim, espetacular, porque junta a neurociência com a filosofia. Então, eu recomendo esse livro também para quem está assistindo agora esse vídeo. Quem acompanhou as lives sabe que eu recomendei, mas estou fazendo novamente essa dica para vocês, tá bom? É extenso o comentário que eu coloquei aqui do Pedro Calabresa, não vou citar para não ficar muito longo esse vídeo. Bruce Frederick Skinner também usei como um teórico também para dar força nesse tema, quando ele diz que o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas está em melhor posição de prever e controlar o seu próprio comportamento. Então, ele é o teórico do comportamento, né? Então, ele diz assim, eu acredito nesse texto, de que a gente tem comportamentos condicionados, e quando a gente põe isso à prova, é onde nós sabemos qual é a nossa resistência, por que fazemos isso, e de certa forma, como já foi mencionado anteriormente, a gente começa a montar um pouco do quebra-cabeça do complexo interior nosso, e começa a entender, e assim desenvolver relacionamentos saudáveis, e uma relação contigo mesmo, de uma forma saudável. A quarta live, nós falamos sobre a religião, mito da caverna e a religião. E nós usamos, por exemplo, falamos sobre o significado da religião no dicionário Aurélio, falamos no latim o significado dela, que vem do sentido de religar, né? Religare. Mencionei alguns filósofos, um deles foi o Epicuro, que já é um pouco mais antigo, não é contemporâneo, é óbvio, né? Falei a visão dele sobre a religião. Falei também a visão de Sigmund Freud, fiz questão de colocar a visão de Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, que também, o que ele pensa sobre religião, porque a religião, foi discutido na live que ela pode ser um produto social, ela pode ser um produto da própria fé da pessoa, ou um produto do próprio ser humano. Enfim, foi discutido não a religião em si, propriamente dita, mas o efeito que ela traz para a sociedade, como isso é gesticulado, quais são também alguns artifícios enganosos que é usado dentro da religião para poder mistificar as pessoas, para poder trazer uma certa manipulação, uma certa obediência exacerbada e cega. Então, assim, o mito da caverna tem tudo a ver também com a religião, principalmente a atual, onde nós percebemos que as pessoas elas atuam mais pelo que as pessoas falam do que pelo que elas mesmas buscam conhecer, né? Então a religião ela não precisa ser uma religião ignorante, a religião na verdade ela tem que ser muito inteligente. E quando nós vemos pessoas praticando a sua religião com inteligência, nós vemos bons resultados sendo produzidos não na sua própria vida, mas também no meio a qual ela vive. Usei também frases do Nietzsche, tá? Que eu acho fenomenal, como ele é muito conhecido como aquele Deus está morto, né, como revoltado contra Deus. Por exemplo, em alguns livros dele, um que eu falo, que eu tenho, né, estou lendo, então processo de leitura, que é assim falava Zaratustra, ele fala muito sobre Deus, o que ele pensa sobre Deus, o que ele acredita ser sobre Deus. Então há muita coerência em algumas falas de Nietzsche. Bom, eu também usei o Ludwig Andreas Feuerbach, que ele foi um quase teólogo, né? Ele deixou a teologia para seguir Hegel, mas também usei esse filósofo alemão para poder trazer também embasamento nessa live, e também usei para finalizar, quase finalizar o Santo Agostinho de Hipona, né? Que já é um religioso mais afinco, né? Todos conhecem Santo Agostinho como um religioso, e eu também usei ele para trazer uma contribuição bem legal para essa live. E finalizei, na verdade, assim, eu fechei mesmo com a Melanie Klein, onde diz que cada conhecimento obtido que nós temos, nós somos expulsos de um paraíso. Né? Então, finalizei com a Melanie Klein. Em síntese, foi essas 4 lives que nós produzimos, né, com muita honra, com muito louvor, com muito sucesso, posso dizer assim. Houve uma interação assim extraordinária, desde já. Se alguém que estiver aí assistindo esse vídeo, tiver assistido e me acompanhado nas lives, eu quero agradecer todos que acompanharam, que foi assim, simplesmente fenomenal. Para mim, usar a filosofia nesse estágio foi muito honroso, está sendo honroso, porque o mundo ele gira em torno de reflexões, e quando nós
tiramos essa parte reflexiva do viver, ela se torna um ciclo vicioso, como aqueles índios, né? Os índios que ficam em volta da fogueira, fazendo aquele círculo, pedindo por chuva. Só que eles têm um objetivo, pedir por chuva. E nós? Por que nós estamos rodando? Por que nós estamos vivendo ciclos e mais ciclos, fazendo círculos, e muitas pessoas não sabem por quê? Estão vivendo simplesmente por viver e não vê sentido. Então a filosofia ela é uma ferramenta assim, extraordinária para você refletir na sua existência. Então foi um motivo muito grande de eu escolher a disciplina da filosofia para tratar desse estágio do ensino médio. Então, para complementar, né, na verdade, para trazer a parte concreta que eu quero inserir, eu quero usar uma dinâmica, né? Faz de conta que vocês estão numa sala de aula comigo, né? E eu usei uma dinâmica que é escute o que eu não falo, né? E basicamente, eu entro numa sala de aula com alunos do ensino médio, pensar e imaginar que sejam alunos do primeiro ano do ensino médio, que não conhecem filosofia, que têm um pensamento de um senso comum da filosofia, né? Porque o pensamento do senso comum da filosofia é, para quê? Ah, é chato, uma disciplina chata, não cai no Enem, mas para que precisa? Só que é uma disciplina que ela pode te aprovar ou te reprovar, então é necessário conhecer. E por que não, como docentes, usar a filosofia de uma forma gostosa e prazerosa para fazer com que esses alunos venham se tornar cidadãos não somente para trazer uma boa mão de obra para a sociedade, mas sim pessoas que pensam, pensadores, né? A sociologia e a filosofia, eu acredito que exista na grade curricular para fazer pensadores. Não é verdade? Para que nós usaríamos a filosofia? Usamos a filosofia também para refletir em serviços manuais, porque se você refletir, muitas vezes você consegue achar escapes para conseguir continuar a fazer o que você está fazendo, né? Refletir sobre isso, sobre os trabalhos físicos e manuais, ou até mesmo mecânicos e tecnicistas. Mas também a filosofia ela traz uma certa inteligência emocional, né? Que eu acho que acredito ser essencial, principalmente agora no momento pandêmico, usar a inteligência emocional. Então, se você pensar por esse viés, você consegue usar esses recursos da filosofia para ter esse equilíbrio emocional. Então, eu entraria numa sala de aula sem falar nada, em silêncio, apenas portando ou o meu giz, ou o meu canetão, qual seja o quadro que eu for usar, e ficar olhando para os alunos. Eles não me conhecem, não sabem o meu nome, não sabem qual é a minha intenção, não sabem o que eu vou falar. Certamente alguns alunos vão começar a me questionar ou simplesmente me cumprimentar. Então, usamos alguns exemplos. Por exemplo, algum aluno fala assim, bom dia, professora. Eu vou escrever no quadro, bom dia. E vou embaixo questionar esse bom dia. Como eu posso designar algo como bom ou ruim? Ponto de interrogação. Por exemplo, vamos colocar assim, como temos certeza que agora é dia? Ponto de interrogação. E parei. Outra pessoa pode perguntar, professor, eu posso ir ao banheiro? Aí eu coloco, posso ir ao banheiro? Aí vamos questionar, refletir sobre essa questão. Por que eu tenho que pedir para alguém para fazer alguma coisa? Ou posso tomar água? Porque a água é necessária para o corpo. Por que eu preciso tomar água? Então nós vamos trazendo alguns questionamentos em cima do que o aluno ele for falar naquele momento. É claro que não vai ser um longo momento de silêncio, né? Porque aí vai trazer uma aflição, vai trazer uma irritação ao invés de uma provocação filosófica. Mas por meio dos questionamentos, inclusive até um interessante seria ele perguntar qual é o seu nome, e nós trabalhamos a identidade. Por que eu preciso ter um nome? Qual a utilidade de eu ter um nome? Por que eu tenho que portar um nome ou um RG que seja? Por que a importância da minha identidade? Né? E após isso, quebrar o silêncio e começar a trazer os alunos que os comportamentos cotidianos, condicionados, precisam ser refletidos
Então, na verdade, essa dinâmica seria: por que faço isso? Por que eu faço isso? Por que eu falo assim? Por que eu me comporto dessa maneira? E trazer, apresentar a filosofia como essa provocação do ser, do existir. Por que eu existo? Por que eu faço isso? Por que eu penso assim? Por que eu permito as pessoas se comportarem dessa forma comigo? Qual a importância de eu refletir e fazer com que essa disciplina seja, cada aula seja, na verdade, uma oportunidade desse aluno se conhecer. Não somente conhecer os conteúdos, porque vai ter totalmente a parte teórica necessária. A parte de conhecer Platão, os filósofos da época, os filósofos clássicos, toda a história, vai ser necessário. Mas, principalmente, trazer essa reflexão deles pensarem, refletirem o porquê nós fazemos o que fazemos. Né? Tem até um livro do Mário Sérgio Cortella com essa provocação. Por que fazemos o que fazemos? Né? Então, eu desenrolaria dessa forma, com essa dinâmica. Né? E eu acredito que seria de suma importância para os alunos conhecerem a filosofia por momento, partindo de uma provocação, de uma dinâmica. Aí nós poderíamos fazer grupos, montar grupos com 4 pessoas, dar temas para eles discutirem, trazer alguns tipos de comportamentos condicionados que a família tem ou eles têm, e nesses grupos eles fazerem essa dialética, fazerem esse movimento de ideias, né? Por exemplo, acho muito interessante que Sócrates, ele é conhecido como parteiro das ideias, justamente porque ele tem esse poder de extrair as ideias, de fazer gerar e extrair, de trazer, fazer nascer ideias. Então, por meio dessa dinâmica, apresentar a filosofia e já no início já fazer muitos movimentos de ideias, né? Essa foi a minha proposta, né, desse estágio híbrido, modelo extensão, por mim, por meio desse curso de extensão, por meio dessa representatividade da própria universidade Uninter, por meio de uma aluna que está fazendo pedagogia, né, porque eu estou fazendo pedagogia, e trazer estender para a comunidade esse movimento acadêmico, né, que para mim foi um prazer. Então, basicamente é isso, certo? As 4 lives, com esses 4 assuntos, com esses 4 palestrantes, mas essa dinâmica que vai trazer esse movimento de ideias, porque a filosofia, ele é um mundo que, por mais que imaginamos que seja abstrato, só que ele é totalmente concreto. É como foi mencionado no mito da caverna, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer. Tudo que a sombra trazia por meio da fogueira, que as pessoas estavam acorrentadas e elas estavam totalmente entregues a acreditar que aquela sombra das pessoas passando, que a sombra não é a realidade e a forma da sombra não é a verdade. Eles acreditavam em coisas que não existiam. E isso é o que somos condicionados por meio da mídia, por meio de alguns ensinamentos pré-estabelecidos, por alguns dogmas, ou até mesmo conceitos culturais. Mas a filosofia, ela vem tirar você de dentro dessa caverna, ela vem quebrar os grilhões, trazer você para a luz e te aparelhar para voltar para essa caverna. Foi o que Neo fez, voltar e tirar pessoas também de dentro dessa caverna, ou como Neo, de dentro da Matrix, né? Então, gente, muito obrigado por acompanhar esse breve momento explicativo, expositivo do tema que eu escolhi para esse estágio, e acredito e desejo que eu esteja cooperando, ter cooperado com algo de útil para vocês, tá? Muito obrigado e se cuidem nessa pandemia, tá? Máscara e álcool em gel e afastamento social. Valeu, fiquem bem.